Vamos começar então, vamos fazer uma oração, vamos ganhar tempo, em nome de Jesus. Essa aula é uma aula, todos os livros são muito fortes, né? Mas o livro de 1ª e 2ª Coríntios, que nós vamos falar agora, são livros que abrangem muitas coisas a nível espiritual, comportamento da igreja, né? E é o que nós estamos falando muito nesse panorama. E vamos lá ver o que o Espírito Santo tem para nós. Te convido a orar agora aí, se concentrar. Em nome de Jesus, já está gravando. Eu vou fechar aqui os microfones. Já fechei. Fechei os microfones aí. E vamos orar, por favor. Senhor Jesus, nós colocamos na Tua presença este momento, as nossas vidas, os nossos familiares. Colocamos diante de Ti, Senhor, esta aula, este momento. Senhor, que seja um tempo precioso de ensino, de profundo aprendizado, Senhor. Que nós venhamos absorver, entender. Venha com graça, com misericórdia, o Teu reino, a Tua vontade, o Teu Espírito. O Espírito Santo, aquele que nos ensina todas as coisas. Gere em nós um temor, gere uma obediência, e nós queremos atrair a Tua presença para este momento, nas nossas vidas, para as nossas casas, para os nossos ministérios, em nome do Senhor Jesus. Fale conosco, Senhor, nos usa, nos capacita, que venha sobre nós uma unção de aprendizado, de entendimento, discernimento da Tua palavra, discernimento do Espírito, discernir os tempos, os dias, as estações nesses dias. Assim nós rogamos, porque nós não queremos ficar para trás. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, assim como é de costume, isso é uma construção, né? Nós que caminhamos na fé, é uma construção, nós começamos algo. Eu tenho alguns testemunhos aqui de Portugal, de alguns irmãos aqui, que estão tendo culto de ensino, que tem mais ou menos 30, 40, 50 pessoas, e quando eu escuto um pastor falar para mim que tem 50 pessoas indo para uma reunião de ensino, quando tem 30 pessoas mais ou menos indo para uma reunião de oração, é um avivamento, né? Eu vivi isso aqui em Portugal, em algumas cidades aqui. E por que eu estou falando isso? É porque esse mesmo pastor que testemunhou que tem 30 alunos na escola, né, da igreja, que tem 30 pessoas orando, irmãos, ele disse que nos 3 primeiros anos era só ele e a esposa dele mais um. Era só ele e a esposa dele. Então, quando eu vejo aqui 9, 10 pessoas, depois eu coloco lá no YouTube, mais algumas pessoas assistem, 50, 60 pessoas. Isso já é um grande avivamento, porque falou que é ensino e falou que é oração, o povo está fora. Se fosse a campanha da chave abençoada, estava cheio. Mas, como nós ansiamos pelo Filho de Deus, nós desejamos o amado da nossa alma, é um avivamento ter aqui 9, 10 pessoas. Alguns irmãos justificou lá no grupo agora, que não estão podendo ver online, ao vivo, mas depois que estão assistindo. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e desses irmãos que têm se prontificado a estudar. Mas até postei um textozinho lá hoje de 2 Pedro e 1 Pedro, não me recordo, que eu vou até ler esse texto aqui com vocês outra vez aqui, ó, que está lá em 2 Pedro capítulo 1, o versos 5 e 7. Ele fala, de 5 a 7, ele fala, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Essa palavra virtude é a mesma que poder. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Então, junta a sua fé com a virtude. Junte a sua virtude com o conhecimento. Junte o seu conhecimento com o seu domínio próprio. Junte o seu domínio próprio com a perseverança. Junte a perseverança à piedade. Essa palavra piedade, ela tem a ver com religião, ela tem a ver com a prática da nossa fé, a prática das nossas disciplinas espirituais. Essa palavra piedade está ligada com a prática das nossas disciplinas. Quando você ouve lá de homens piedosos na Bíblia,
São homens que eram praticantes da fé, pessoas que eram empenhadas, dedicadas, devocionadas. Essa palavra piedade, devoção, está muito ligado uma à outra. Então, junte a perseverança à piedade, à vossa devoção, e a devoção, a piedade, à fraternidade. E a fraternidade, junte o amor à fraternidade. Essa palavra do meio aí do texto, a perseverança, o domínio próprio, irmãos, é uma luta constante. Nós estamos lutando contra o mundo. E verdade é que eu já tive algumas turmas ao longo dos anos, já ensinei em algumas igrejas, já tive algumas turmas de ensino. Sempre dá vontade de parar. Sempre dá vontade assim. Né, irmã Michele, tá aí, pastor, né, pastor Gamaliel, os diáconos aí, muitos irmãos, dá vontade de parar. Mas eu preciso ter um domínio próprio ligado à perseverança. Só aquele que perseverar. É um culto com o irmão, é um culto com o irmão. Amanhã o Espírito Santo vai fazer diferente. É um ensino com 2 irmãos, é um ensino com 2 irmãos. E nós não estamos ligados a números. Quem acrescenta, depois que eu aprendi que quem acrescenta as almas é o Espírito Santo, eu fiquei muito feliz. Eu tirei um peso das minhas costas. É o Espírito Santo que acrescenta as almas. Então, o que eu teria para falar para você agora nesse início de estudo? Persevere. Persevere, os dias são maus, nós devemos remir o tempo. Essa palavra de Efésios, que fala de remir o tempo, mostra que nós estamos atrasados. Quem precisa remir o tempo o problema é que nós estamos atrasados. Se nós não estivéssemos atrasados, não precisaríamos remir o tempo. Mas o texto da Bíblia manda nós remir o tempo. Por quê? Porque nós estamos bem atrasados concernente a ganhar almas, discipular pessoas, batizar pessoas. Nós estamos atrasados dentro do nosso lar, estamos perdendo muito tempo evangelizando crentes, evangelizando os crentes dentro das igrejas. Fizeram um chamado aqui numa conferência de pastores, perguntando se havia pastores que não haviam nascido de novo, numa conferência para pastores. Olha, o Espírito Santo me revela que tem pastores aqui que não nasceram de novo. Vocês querem se ficar pasmo aí? Vocês querem se pasmar? Mas várias pessoas levantaram as mãos, pastores, e foram à frente confessar Jesus. Não, mas o que é isso? Isso é possível? Meu irmão, é possível demais. É possível demais. E que bom que esses pastores confessaram algo que eu acredito que não é fácil. Mas nós estamos procurando essa frase. Eu tenho repetido ela várias vezes. Nós estamos procurando frutos do Espírito em pessoas que nem nasceram de novo. Coloque essa frase na sua cabeça. Ou anote ela. E medite sobre ela. Estamos procurando frutos do Espírito em quem ainda não nasceu de novo. Nós temos que ter um discernimento nesses dias, porque pessoas do nosso meio, que nós achamos que são cristãs, que são novos convertidos, ainda não nasceram de novo. Isso é tão sério, irmãos. Isso é tão sério. E você, líder, nós que estamos aqui aprendendo a palavra de Deus, compartilhando a palavra, nós temos que ter esse discernimento de chegar numa pessoa e entender. Olha, essa pessoa nem nasceu de novo, como é que eu vou procurar nela? Eu estava até compartilhando isso com o pastor Gamaliel, e volto até a dizer aqui para o grupo. Nós temos que ministrar sobre os nossos irmãos os rudimentos da fé, as bases da fé cristã. Não adianta nem a gente querer dar um passo a mais agora, a gente tem que voltar à igreja, ir para as nossas igrejas e começar a pregar fundamentos da fé. Falar sobre salvação, doutrina da salvação. As pessoas às vezes nem sabem. Faz um teste na sua igreja, faz um teste com seus amigos e pergunta para eles bem assim, ó. Olha, quem tem certeza da salvação, levanta a mão. Faz esse teste na sua igreja. Olha, você tem certeza da sua fé? Faz esse teste. Você tem certeza que você é salvo?
Você vai para o céu? Você pergunta essas coisas para a igreja. Pergunta para você sentir a igreja. E você vai ficar assustado. Isso vai revelar uma realidade. Qual realidade? Que as pessoas elas não estão bem fundamentadas. Eu e o pastor Gamaliel estava conversando, e isso é uma verdade. As igrejas hoje estão sendo compostas por quem? Por pessoas que vieram de outros ministérios. Tem muitas pessoas que vieram de outros ministérios. É ruim isso? Não, não estou falando que isso é ruim. Mas que isso é uma realidade. Se é uma realidade, tem que ser enfrentado de qual maneira? Você não sabe como essa pessoa chegou. Você não sabe. Essa pessoa às vezes é consagrada a pastor, mas não sabe nem se ela é salva. Uma pessoa chega na sua igreja e fala assim: eu sou pastor. Você é pastor da onde, meu irmão? Cadê suas ovelhas? Faz a primeira pergunta, porque já vai começar a complicar. Já vai começar a complicar. Você é pastor de quem? Aí você pergunta para ele: não, eu vim... Aí você faz a segunda pergunta: você é pastoreado por quem? Ou era, pelo menos. Pede referência. Oh, não, você já chega e dá um púlpito para esse irmão. Não dá púlpito para esse irmão, não, porque às vezes nós estamos colocando nicolaítas, nós às vezes estamos colocando os Balaãos, estamos colocando as Jezebels nos nossos púlpitos para pregar a palavra para nossas ovelhas. Me desculpa estar falando assim tão terrível, é coisa terrível mesmo. Só é possível, você não conhece a árvore de longe, pela folhagem dela. A Bíblia manda examinar o fruto da árvore. Então examine o fruto da árvore. Você é pastor? Nossa, que benção, você é pastor? Quem é seu pastor? Não, não tem. Já coloca lá um risquinho assim. Meu irmão, você tem ovelha? Não, não tem não. Então por que você é pastor? Meu irmão, senta ali no banco ali e vamos adorar a Deus. Porque se a pessoa precisar de um púlpito, do microfone para adorar a Deus, essa pessoa não converteu ainda, não converteu. Não passou por novo nascimento. Então assim, eu estou dizendo isso aqui porque o Espírito Santo, onde eu tenho passado, e em oração, o Espírito Santo tem falado para mim assim: voltemos para os fundamentos da fé. Nós vamos ter que começar do zero com essa igreja, a Igreja de Cristo. Fundamentar a Igreja de Cristo nos pilares, nos alicerces da fé cristã. Doutrina dos apóstolos. O viver do crente. Como que um crente se comporta. Qual que é o modo de vida de um cristão. O que você tem, como que você apresenta Cristo para esse cristão? O que é cruz? O que é justificação? O que é santificação? O que é redenção? O que é santificação? O que é glorificação? O que é isso? Voltar a essas disciplinas para o corpo da igreja. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Espero que vocês estejam vendo bem, né? Nós vamos hoje entrar no nosso panorama sobre a carta de primeira carta aqui aos Coríntios. Nós terminamos a carta aos Romanos e agora nós vamos entrar em Coríntios. Graças a Deus o Senhor tem feito a gente terminar esse ensino, esse panorama sobre bibliologia e um panorama sobre os livros. Se vocês me lembrarem, irmãos, eu passo todos esses slides para vocês, mas eu preciso que alguém me lembre. Que eu coloco lá no grupo, você baixa para você poder estar até você mesmo reestudando essas palavras e poder estar ministrando. Esse slide é muito bom para você ir ensinando. Então, carta aos Coríntios, a maior parte da primeira epístola à igreja de Corinto, trata de exortações ou conselhos práticos diante de uma série de problemas recorrentes entre os irmãos. Não é correto, porém, olhar para a 1 Coríntios e considerar somente os problemas. Mas aqui já fica um alerta para você que é líder, para você que é um filho de Deus, você olhar e observar as problemáticas que acontecem na igreja de Corinto, aos irmãos de Corinto, que são problemas atuais que nós vamos passar por eles agora. Visão panorâmica, né, informações básicas. O grupo são as das epístolas paulinas, né, eclesiásticas, cartas dirigidas a igrejas. O autor é Paulo, a data 56 a 57 depois de Cristo, local Éfeso, uma das igrejas ali
na Turquia. Alvo, cristãos em Corinto. Versículo-chave, 1 Coríntios 3, 16 ao 17. Expressão-chave, né? Divisão na igreja. Olha a expressão que 1 Coríntios trata. Já falam misericórdia aí para o seu coração se preparar. Divisão na igreja. Esse slide aqui é para você, pastor, para você, discipulador, para você tratar desse... Isso aqui não acontece nas igrejas não, né? Mas é bom você ter. Eu sei que não acontece aí, mas a expressão-chave da carta aos 1 Coríntios, aqui é a carta aos Coríntios, divisão na igreja. Vamos lá. Paulo responde às indagações vindas da casa de Cloe. Quem que era Cloe, irmão? Uma diaconisa, uma mulher que tinha uma igreja no lar, irmão. Olha, existe igreja no lar, irmão. Olha que bênção. Vamos glorificar o Senhor por isso. As igrejas, onde ela começou, a essência da igreja nas casas, nos lares, né? Vamos abrir aí a palavra do Senhor em 1 Coríntios. Vamos ler o texto-chave aqui, só para a gente já se ambientar com o texto. 1 Coríntios, né, capítulo 3. A gente vai iniciar aqui a leitura, capítulo 3, verso 16. Então, olha só. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, as divisões na igreja tratadas em 1 Coríntios capítulo 1. Logo no primeiro capítulo, já começa a tratar desse ponto de divisão. Segundo ponto, no capítulo, aí já passa no capítulo 5, problemas morais e éticos. Irmãos, essas divisões que eu estou mostrando para vocês nesse slide, isso aqui é muito top, isso aqui. Eu acho lindo isso aqui. Porque isso aqui, eu não sei se eu estou despertando, se esse estudo está despertando isso em vocês. O que deveria despertar em vocês que são leitores da palavra? Divida a Bíblia em seções. A Bíblia dividida em seções. Sistematize a sua leitura. Olha o que eu estou dizendo aqui para vocês. O capítulo 1 de Coríntios até o capítulo 4 está tratando de divisões na igreja. Irmãos, olha que precioso é você saber e se aplicar na leitura para um estudo dessa forma. Isso aqui está ensinando vocês a estudar a Bíblia e como aplicar a Bíblia na sua vida e na vida da sua igreja. Olha que lindo isso aqui, irmãos. Problemas morais e éticos. Você vai tratar de um problema moral e ético na igreja que você é líder, na sua casa, na sua célula, na sua vida. Problemas morais e éticos, do capítulo 5 ao 6. Paulo responde às perguntas feitas na carta dos Coríntios, do capítulo 7 ao 16. Olha a divisão. Aqui, ponto 2, que o ponto 1 já citei. Carne oferecida aos ídolos, ele está tratando de idolatria, do capítulo 8 ao 10. No capítulo 11, ele está dizendo problemas no culto, porque aqui esse texto aqui é o que começa ali a tratar da ceia. Capítulo 12 ao 14, os dons espirituais, coisas que não são faladas mais nas nossas igrejas, mas que em nome de Jesus, os últimos dias será um tempo marcado pelos dons do Espírito. Em nome de Jesus. Então, capítulo 12 ao 14 trata dos dons espirituais. Um dos livros, né? Porque Romanos, capítulo 12, também trata dos dons de serviço. Eu acho que você anotou na carta passada, no capítulo 2 de Romanos, fala dos dons de serviço. Quando nós estivermos nas nossas aulas de eclesiologia, nós vamos tratar do núcleo. Aqui é só um panorama, mas nós vamos tratar do núcleo, da essência desses livros aqui. Então, capítulo 15, doutrina da ressurreição. E capítulo 6, a coleta e outros assuntos. Capítulo 16 de 1 Coríntios vai falar de oferta. De como se comportar, de como ofertar, por que ofertar. Então, é precioso você olhar a dívida em sistematizar a sua leitura. Sistematize a sua leitura. Entenda que os livros da Bíblia, de propósito, foram sistematizados. A escrita de Paulo é muito organizada. Ela é seccionada.
Visão panorâmica. A primeira Coríntios é uma sentença, né? Epístola de correção em que o apóstolo Paulo se posiciona contra vários problemas de procedimentos da igreja de Corinto. Corinto era uma cidade importante, com população de cerca de 500 mil de pessoas, estava localizada num lugar estratégico ao sul da Grécia, entre dois portos marítimos, e tirava bons lucros do comércio que passava por esses portos. Quando eu citei Éfeso, irmão, Éfeso é onde ele escreveu a carta, na Turquia. Corinto é na Grécia. Muitos comerciantes e marinheiros visitavam Corinto e cometiam atos pecaminosos ali, que não teriam coragem de cometer na própria terra, tornando-se uma das cidades mais imorais da época. Então ali era um lugar de sincretismo religioso, várias religiões se misturavam. Do que as nossas igrejas são formadas hoje? De ex-budista, ex-umbandista, ex-católico, ex-macumbeiro, ex-feiticeiro, ex-não sei quem, ex-não sei que, ex-prostituta, ex-não sei o que. Aí, nós não sabemos nos comportar com esse tanto de gente, com essa salada mista de pessoas que entram para as igrejas. Quando você vê um irmão lá que ele roda parecendo um peão na igreja, talvez ele era da Umbanda, né? Eu tô falando isso aqui, mas é simples e sério, né? Aquela pessoa que se veste mais sensual e tudo mais, era influenciada por espíritos aí de prostituição. Então, assim, esse tanto de gente é o que compõe a igreja. E Paulo estava com um problema grande ali, porque essa cidade, vamos dar um exemplo da cidade de Trindade, onde a MCM tem a base. Aí existe um turismo religioso nessa cidade, os católicos vão peregrinar aí. Do que as igrejas em Trindade são feitas? De ex-católicos, na sua maior parte. Vamos dizer lá no Pará, lá onde está lá o pastor Gamaliel ali, com os irmãos. Ali tem muita influência de macumbaria, de umbanda. E muita. O que esse povo tá? Tá dentro das igrejas. Uns que foram convencidos e estão na igreja, praticando talvez os mesmos cultos pagãos deles, e estão dentro dos nossos cultos, dizendo que são cristãos. E alguns até se converteram, mas ainda carregam características das suas outras religiões. É muito bom você entender isso aqui, até para a sua própria vida. Porque nós carregamos coisas das nossas culturas passadas. Não é porque você confessou Jesus lá que você já tá tudo organizado, que não está ainda. Tá aí algumas ruínas da cidade de Corinto. Você está vendo aí ruínas da cidade de Corinto. Contexto da epístola. Corinto emergiu da terceira viagem missionária de Paulo, Atos 18, 23. Ele estava em Éfeso quando escreveu 1 Coríntios. Paulo tinha recebido alguns relatórios de Chloe, 1 Coríntios 1:11, nos quais havia referência de uma série de problemas presentes na igreja, além de vários questionamentos sobre assuntos práticos do cristianismo. Conteúdo da epístola, dilemas enfrentados por Paulo na igreja. Partidarismo. A nossa igreja quase não tem isso, não tem não, né? 1 Coríntios ali, capítulo 1 até o capítulo 3 ali fala sobre isso. A própria impureza, o litígio, né? 1 Coríntios 6 vai tratar do litígio, casamento e divórcio, capítulo 7 ali de 1 Coríntios fala do casamento e divórcio, capítulo 8 ali, idolatria, capítulo 11 e o 12, ordem no culto, né? Desprezo à ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, ignorância sobre os dons. Irmãos, eu vou querer entrar aqui com vocês em 1 Coríntios capítulo 11. Eu vou tentar não ocupar muito tempo, mas vamos ver o que o Espírito Santo quer da gente aqui. Capítulo 11 de 1 Coríntios. Diga glória a Deus aí, misericórdia. Fala, Senhor, me ajuda, porque falar sobre isso aqui é tenso. Pronto, é uma questão complicada aqui agora, né? Ordem no culto.
capítulo 11, né? Vamos ler a partir do verso 17. Olha só. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Misericórdia, Senhor. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Nisto não vos louvo. Verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Sublinha essa palavra, irmão. Porque eu recebi do Senhor. Na sua Bíblia. Porque eu recebi do Senhor. Olha que detalhe importante que eu não sei se você tinha reparado. Eu não sei se você sabe quem está dizendo isso aqui é Paulo. E Paulo não participou de nenhuma ceia com Jesus. O engraçado é que ele disse que porque eu recebi do Senhor. Sem ele ter participado de nenhuma ceia, ele vai ensinar sobre a ceia. E por que ele vai ensinar sobre a ceia se ele nunca participou de uma ceia? Porque o Senhor discipulou Paulo durante 3 anos. Eu não sei se você sabe disso. Mas da mesma forma que Jesus discipulou os outros 12, Paulo foi discipulado por Jesus também 3 anos. No tempo que ele esteve na Arábia. O próprio Jesus discipulou Paulo durante 3 anos. Igualmente os outros discípulos. E aqui Paulo está dizendo, porque eu recebi. Esse porque eu recebi trata de algumas questões problemáticas. Por quê? Porque os outros apóstolos estavam cometendo alguns erros na ceia. E Paulo está aqui agora dizendo que conforme ele aprendeu com Jesus, ele está dizendo. Então não é conforme ele aprendeu com os 12. Olha só isso que ele vai dizer isso aqui. Conforme eu aprendi do Senhor. O que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Sublinha essa palavra partido na sua Bíblia, que deve estar partido. Esse partido aí, irmãos, você precisa entender que não significa rasgado, separado, mas amassado. A palavra partido é amassado. Quando a gente lê essa palavra partido no nosso português, parece que é como se ele estivesse dizendo que o corpo dele foi separado, né, retalhado. Retalhado, de certa forma, ele foi pelo azorrague, mas não é isso que eu estou querendo dizer. Ele foi partido mesmo, separado de um lado para o outro. Só que Jesus não podia ter o corpo partido. Ele tinha que ter, ele teve o seu corpo amassado. Eu não sei, alguém já sabia disso aí? Alguém fala aí, se alguém já tinha ouvido falar sobre isso, a palavra partido. Ninguém? Ok, essa palavra partido significa, não é rasgado, significa amassado. Porque o pão, antes dele ser assado, de ir para o forno, ou seja, o corpo de Jesus, que era o pão, antes dele ir para o sepulcro, que era o forno, não sei se você está entendendo. Antes dele ir para o sepulcro, ser assado, né, no ventre da terra, no forno, a massa ela precisa ser amassada. Esse partido aqui, o corpo precisa ser amassado. Então a massa precisava ser amassada por vós. Ele está dizendo, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de ceiar,
tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Esse texto aqui é um pouco confuso às vezes, que as pessoas entendem que todas as vezes, algumas pessoas questionam, todas as vezes então que a gente se reunir, a gente tem que cear? O texto não está dizendo isso aqui, está dizendo que toda vez que a gente beber. E o que os crentes lêem? Todas as vezes que nos reunirmos. Eu não sei onde eles arrumou reunirmos, mas o texto não tem. Tem gente que cita esse texto aqui, está escrito todas as vezes que nós nos reunirmos, mas o texto não fala reunirmos, fala bebermos. Mas ok. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Irmãos, o que é indignamente? Meu Deus. Vamos ter que falar disso aqui. O que é indignamente? O que é beber do cálice do Senhor indignamente? Quem de vocês aí já deixou de cear porque você foi encontrado indigno? Você se sentiu indigno? Alguém aí pode só levantar a mão para me ver aí. Ninguém de vocês aí? Não é possível, irmão. Esse povo é muito crente. Irmãos, olha para mim aqui, irmãos. Ninguém de vocês deixou de cear porque se achou indigno algum dia? A Thaís Cristina levantou a mão. Ninguém mais. Todo mundo ceou todas as vezes. Aqui, rapaz, muito mais crente que nós. Olha só. Esse indignamente aqui, irmãos. O cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue. Como eu me torno indigno de comer e beber? Eu vou te explicar como que você se torna indigno. Quando você olha para você mesmo e você diz que você é bom o suficiente para ceiar. Quando você se examina e entende que você é bom, você é bom, que você é uma pessoa que tem obras e que você é um merecedor de Jesus, você está comendo indignamente. Aquele que comer e beber indignamente é aquela pessoa que não precisa de salvação. É aquela pessoa que não tem a consciência que é um pecador miserável. Eu não sei se você está me entendendo, mas quem é indigno aqui nesse texto é aquela pessoa que não se considera pecador. Agora, qualquer pessoa que se examinar e identificar que ele é um miserável, pobre, pecador, ele é digno de Jesus. Tem alguém aí, irmão? Fala alguma coisa. Olha só. Verso 28. Examine-se. Eu já poderia ficar aqui. Tem uma vírgula aqui. Examine-se. Examine-se. Deixa eu te falar. Não é o pastor que te examina. Não é o diácono. Não é o presbítero. Não é o padre. Não é sua mãe. Não é seu pai. Quem te examina é você. Examine-se. Porque tem gente, e eu já vi, e misericórdia, pessoas que praticaram erros no passado. O Senhor tem misericórdia do tempo da nossa ignorância, e tem misericórdia. Mas tem pessoas que já tiraram ceia da boca de irmãos. E que disse para irmãos que você hoje não pode ceiar. Mas o texto aqui está dizendo, examine-se, não é sejam examinados pelos grandes homens, profetas e sacerdotes e da igreja. Não está escrito. Examine-se. É uma função que só cabe ao indivíduo. Olhe para dentro de você e entenda uma só coisa. Entenda o que, pastor? Que você é um pecador e que aquele que está ali é o Cordeiro de Deus. E que o Cordeiro de Deus é aquele que tira o pecado do mundo.
Eu sou o mundo a qual a esse cordeiro precisa tirar o pecado. Olha que legal e que simples. Então, os diábolos, tem uns diábolos na igreja que chama diáconos, mas é diábolos, eles vão lá na mão da pessoa e arranca da mão dela o corpo daquele que derramou sangue na cruz. E você não é digna porque você está em pecado. Jesus deve olhar assim e falar, agora eu não entendi nada. Porque se a pessoa está em pecado, ela precisa do meu corpo. Ah não, irmão, se ninguém vai falar nada, vamos parar aqui com essa aula aqui. Oh meu Deus. Tem misericórdia. Examine-se. Eu estou falando isso aqui porque a carta de Coríntios está tratando de um problema doutrinário. Ah não, peraí. Pega aí no currículo dela para ver nas folhinhas do dízimo se ela não está dizimando. Ah! Deu ruim para você, viu, irmão? Irmã, vou olhar sua carteirinha ali, porque é um requisito. Ah, Jesus. Ó, sua igreja tem a porta aberta no dia do culto, no dia da ceia? Sim ou não? Se tem, é um problema. Porque se alguém quiser chegar lá e quiser pegar o pão lá, o que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Você vai pedir o CPF dela e pedir para o anjo pesquisar lá nos dados celestiais e ver se ela é crente, e ver se ela já é batizada, e ver se ela é casada. Você vai falar assim, ó, puxa aí, anjo, puxa a capivara dessa mulher que chegou aqui na igreja agora e me fala, Senhor, ela é dizimista? Ela é ofertante? Ela é casada no civil ou só de união de fato? Fala para mim aí, anjo. Não, mas ela quer ceiar. Como que você vai saber, irmão? Não, ela está em pecado, ela está em adultério, ela está em... Como que você vai saber, irmão? Pelo amor de Deus. Você tem algum radar aí? Você tem algum satélite espiritual que consegue discernir de tal maneira o coração dos homens agora? E você sabe quem peca e quem não peca. Meu Deus do céu. Tem misericórdia, Senhor, dos homens. Eu já fui em igreja já que o povo fala assim, ó, você que está em pecado, não pegue a ceia. Eu já fui, irmão, numa igreja dessa. Como que eu ia levantar para ceiar, irmão? Eu estava lá, até estava sentado nos tronos. Que nós temos uma Assembleia de Deus. Não, desculpa, eu falei o nome, não podia ter falado. Tem uns lugares aí que tem trono. Sabe, tem lá os 24 anciãos, os querubins e os serafins lá em cima lá. Tudo lá em cima lá, irmão. Dos púlpitos, né? Os altares, aquelas coisas assim. Eu gosto das igrejas que tem uns tambor, daqueles tambor 200 litros assim de púlpito. Aquelas que tem uma mesinha de tábua assim. Aquelas é que é legal. Tem umas que tem até prancha de surf. Essas que é boa. Irmão, aí você vai naquelas lá que tem, né, as cadeiras dos poderosos, né? E aí eles... Você que está em pecado, não pega a ceia, porque o corpo dele é santo e a ceia é santa. E ele chega e engrossa a voz para falar. Ué, mas eu não tenho coragem de levantar da cadeira não, hein? Né? Porque Paulo ele diz que entre todos ele era o maior pecador. Quem sou eu para ceiar então? Se Paulo falou que não podia, quem sou eu então? Eu sou o piorzinho deles, comedor de arroz e feijão, né? Mas que o Senhor tenha misericórdia. Aí o texto 28 fala assim, ó, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Aí olha depois da vírgula. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Olha só o que Paulo está dizendo. Examine-se e não coma. Não, ele não disse isso, ele disse examine-se e coma. Por quê? O que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. O que é discernir o corpo? O corpo de Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Eu sou pecador, eu preciso de Jesus. Ponto e acabou. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então se você julgou o santarrão, o digno de tudo, né? Você canta para você mesmo. Eu sou digno de tudo, né?
Eu confio em mim mesmo, pois tudo vem de mim, tudo é para mim, minha é a glória, minha é a glória. É assim, né? Não, porque eu não posso me julgar a mim. O texto está dizendo, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns aos outros. Olha a educação aí. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Então, era só uns pontos aí. Né? Quando tiver a fila do dízimo da sua igreja, se você não deixar o crente ceiar, se tiver a fila do dízimo, pergunta também se a pessoa é casada, se ela está em pecado. Porque você não pode recolher o dízimo se a pessoa estiver em pecado. A Bíblia também diz isso. Né? Você já pensou? Você já perguntou se aquela mulher que está na fila, que está dando dízimo, qual que é a origem do dinheiro? Quer saber se alguém perguntou? Na igreja dos tronos, se na fila lá, falou assim, ó, irmão, você tá na fila aqui, ó, não sei não, hein? Esse dinheiro aí veio da onde? Você pagou imposto desse dinheiro? Ou você declarou? Esse dinheiro aí é de prostituição? Esse dinheiro aí é de jogo? Porque tem crente que gosta de jogar, irmão, até hoje. Fazer uma sortinha, eu vou fazer uma fezinha. Joga o joguinho Mega Sena, joga... Mega Sena acho que nem existe mais, né? Mega Sena, como é que é o nome do jogo? É uma coisa assim, esse jogo de lotérica. Raspadinha, da sorte. Se você estiver fazendo isso, irmão, se arrependa hoje, peça misericórdia para Jesus e para com isso. Não é isso aí, irmão, é purinho do diabo. É para escravizar você, está jogando seu dinheiro fora. Pelo amor de Deus. Se tiver, procure seu pastor, confesse seu pecado e pronto. Pegue o pão e coma, bebe o cálice. Nós não somos desses, irmãos. Então, se pastor não pede a procedência do dízimo, também não pode pedir a procedência de quem vai cear. Falei, né? Vamos lá. Olha só. Exemplos negativos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento descreve uma série de eventos positivos e negativos que servem de exemplos aos cristãos, onde Paulo traz à tona esses exemplos negativos, comparando-os aos erros cometidos pelos irmãos em Corinto. Então ele dá exemplo de idolatria e usa aqui Êxodo 23, edificação do bezerro de ouro. Imoralidade, a prostituição com as filhas moabitas, o que aconteceu. A incredulidade, ele usa um ponto em Números 21, desconfiança do cuidado de Deus. Irmão, meu Deus do céu, se Deus permitir isso para nós, eu der uma aula de ceia para vocês sobre Levítico, da onde Paulo tira 1 Coríntios 11, ele tira aonde um lugar, lá em Levítico, que eu esqueci o nome agora, o texto, o capítulo, mas existe um texto na Bíblia que quando o marido desconfiava da sua esposa, que ela o traiu, e ele foi inflamado pelo ciúme, o marido deveria levar a esposa dele diante do sacerdote e fazer com que aquela mulher comesse de um pão e bebesse lá na frente do sacerdote. E se ela comesse e a barriga dela inchasse, e ela não confessasse que teria feito, ela ia inchar a barriga, irmão, ia morrer, ela ia ficar estéril. Então, todas as vezes que o marido... Eu só estou falando aqui raso para vocês aqui, mas uma hora eu vou dar essa aula para vocês. Lá na MCM eu vou dar essa aula de ceia. Sobre a ceia, sobre Levítico. A ceia do Senhor, ela é um retrato do ciúme do marido. E como ele está longe, ele precisa saber se a esposa continua fiel, ele sempre coloca a mulher diante do sacerdote para ver se ela vai inchar a barriga ou não. Meu Deus. Tomara que fique um gostinho de quero mais em você, para você querer saber sobre isso.
Teria que colocar a poeira do templo. A poeira do templo. Uma terra vermelha. Teria que ter colocado dentro do copo assim e mexer. Essas coisas vocês não gostam de saber. Mas depois para aqueles que gostam de saber, depois essas aulas vai ficar gravadas. Eu vou mostrar para vocês sobre isso. Então, aqui, incredulidade, desconfiança no cuidado de Deus, insubmissão à liderança de Deus, né? Está lá em Números 16, insubmissão. Resultado, né? Êxodo 32, Números 25, está aqui o resultado. Qual que é o resultado dessas coisas? Desses exemplos que Paulo tratou em 1 Coríntios? Morte. Está bem grande aí no slide aí. Morte. Morte, né? Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Irmãos, tá aí o texto, já não precisa abrir, né? 1 Coríntios 10, 12. Eu quero me atentar aqui um pouco para a minha vida e para a sua vida. Irmãos, eu tenho visto tantas situações nesses dias. Casamentos. Em igrejas. Que eu preciso falar isso para mim e para você, irmãos. Entre em profunda oração, irmãos. Entre em profunda consagração com o Senhor. As famílias estão sendo brutalmente atacadas nesses dias, irmãos. Os homens estão sendo brutalmente atacados a nível sexual. A imoralidade sexual está brutalmente... Irmão, a igreja está sendo atacada brutalmente, irmãos, pelo mundo do maligno nesses dias, irmãos. Irmãos, o texto está dizendo, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Dos maridos, das esposas, dos filhos. Senhor, dos pastores, tenha misericórdia de nós. Senhor, nos livra desse mal que está assolando as igrejas e as famílias, Senhor. Isso aqui é muito, muito sério. Irmão, rejeite toda palma, todo aplauso, toda glória. Rejeite tudo isso. Irmão, rejeite a pornografia. Pega seu telefone, se você não está conseguindo. Você pega esse telefone seu, irmão. Cancela seu WhatsApp, o seu Instagram. Cancela essas coisas. Você não está conseguindo. Você tem sempre caído na pornografia. Senhor Jesus. Irmão, seja uma pessoa bruta nesse aspecto. Joga fora. Compra aquele telefone bombinha que só recebe chamada. Pelo amor de Deus, irmão. Não dê lugar ao diabo nesses dias, irmãos. Não demos lugar ao diabo nesses dias. Senhor, eu clamo ao Senhor misericórdia sobre nós. Uma graça, Senhor, que venha sobre nós nesses dias, para nos ser livres do pecado nesses dias. Que venhamos rejeitar toda a proposta do maligno nesses dias. Meu Deus do céu. Proposta. Uma proposta aqui, um convite aqui, um convite ali, uma proposta aqui, uma proposta ali. O sangue de Jesus nos cubra nesses dias, irmão. O sangue de Jesus nos cura nesses dias. Para de ver novela. Em nome de Jesus. Para de ver televisão. Para de ver essas coisas. Em nome de Jesus. Para de rolar esse Instagram. Para de rolar esse TikTok. Para de ver. Para, irmão. Para. Em nome de Jesus. Busca a santificação, irmão. Vamos buscar a santificação nesses dias. Em nome de Jesus, se consagre, irmão. Nesses dias, levante jejuns para que sua carne suporte essa tentação nesses dias, irmãos. São dias de grande. Irmãos, anota o que eu estou dizendo, irmãos. Irmãos, tenha temor no que eu estou dizendo para vocês. Esses dias vão ser tomados de uma grandeza tão grande na imoralidade sexual, irmãos, que não dá para descrever. O que precede o juízo do Senhor é um grande contexto de imoralidade sexual. Irmão, não ceda, não vamos ceder. Comece a jejuar, jejum 2 vezes por semana. Jejum um dia, folga outro dia. Jejum um dia, folga 2 dias e jejua. Irmãos, vamos jejuar, vamos voltar para as disciplinas. Vamos jejuar, vamos entrar para dentro do quarto. Irmãos, vamos clamar. Porque está para acontecer, irmãos. Está para acontecer, irmãos.
Ah, Senhor, que o Espírito de Deus gere temor, gere muito temor em nós, irmão, nesses dias que vai fazer você dobrar o seu joelho e jejuar e orar nesses dias. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Irmãos, olhe para o que seu filho está assistindo na internet. Confisca telefone, baixa aplicativo, bloqueia conteúdo. Bloqueia conteúdo sexual, bloqueia, irmãos. Tem alguns irmãos que eu acompanho eles, alguns jovens irmãos, joga fora o telefone. Se preciso, a Bíblia fala, corte a sua mão direita se ela te fizer pecar. Se o seu olho te fizer pecar, arranca ele e joga fora. Porque mais vale entrar no reino, irmão, sem uma mão e sem um olho do que não entrar. Meu Deus. O Senhor está nos exortando, irmãos. O Senhor está nos exortando esses dias. Oh, irmãos. Meu Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Conteúdo da epístola. Assuntos polêmicos, liberdade cristã, legalismo e libertinagem. Uso do véu, cabelos e roupa. Está falando de costumes que não servem para nada. Dons espirituais. Temos que voltar a falar dos dons espirituais, discernimento de espírito, discernir esse tanto de pomba gira que está nas igrejas, irmão. Você é pastor na sua igreja, ou você é um amigo, você é um irmão, e tá vendo que aquela irmãzinha tá entrando na igreja como se fosse uma prostituta? Não aceite isso. Chega nessa irmãzinha com muito amor. Chega nela com muito respeito. Chega nela e fala, minha irmã, você é preciosa aos olhos do nosso Senhor. Você é uma mulher separada para o Senhor. Ande em santidade. Mude suas vestes, minha irmã. Mas pega nela assim com amor, que ela consiga olhar dentro dos seus olhos e enxergar um amor e uma compaixão. Aquele legalismo que está instalado. Não vamos aceitar nesses dias aquelas brincadeiras. Pega a vassoura e anda. Churimanda, não sei quem. Repreende esse irmão. Chega, irmão, eu te repreendo. Não aceita essa brincadeira. Não aceita a libertinagem nesses dias, o legalismo. Não aceita isso. Não aceita isso. Consagre o seu leito. Consagre a sua cama. Consagre o seu leito. Meus irmãos, expulse o demônio de dentro das suas casas. Expulse os demônios dentro das casas de vocês. Limpa a casa. Organiza a casa. Joga fora o entulho da casa, irmão. Joga tudo fora. Põe fogo nessa tralha velha. Limpa tudo. Deixa a casa cheirosa. Eu não estou falando de riqueza aqui não, irmão. Estou falando de limpeza. Bagunça é lugar para uns demônios pequenininhos. Uns demoninhos, tem uns demoninhos, uns canela fina. Que eles fazem bagunça na casa. Eles derrubam a panela, eles mexem a cortina, eles fecham a porta, eles causam bagunça, confusão, o menino começa a ter problema para dormir, a mulher fica irritada, o marido fica bravo. Chama demônio canela fina. Anota aí, vou repreender os demônios canela fina da minha casa. Você precisa fazer 3 coisas para repreender o demônio canela fina. Tampar as goteiras, limpar a casa e organizar. 3 coisas para repreender o demônio canela fina. Ah, não precisa do nome de Jesus? Não precisa. É claro que precisa. Mas você fala, sai em nome de Jesus, mas não arruma a casa, não vai adiantar nada, ele vai voltar. Precisa sim, o nome de Jesus. Mas a Bíblia fala que ele vai sair, vai procurar, ele vai andar por lugares áridos. Ele não vai achar um lugar para ele entrar, ele vai voltar para a última casa dele. Trata bem sua esposa. Dá um cheiro nessa varoa que está do seu lado aí. Fala que você ama ela e fala que você vai cuidar mais dela. Você vai cuidar dela.
Pergunta para ela quantas prateleiras que ela quer. Pergunta para ela. Minha esposa tá na live, ela tá me ouvindo. Quantas prateleiras ela quer? Chegar lá, eu tô devendo algumas prateleiras para ela. Ela quer que eu faça debaixo da pia do banheiro agora. Mais outra na cozinha. Irmão, põe prateleira. Põe, irmão. Pega tábua, compra cantoneira. Mete prateleira, compra as tabinhas, lixa elas, verniza as tabinhas. Mete prateleira na casa inteira, irmão. Vai ficar organizado. Organização. É organização. Meu Deus. Sobre os dons espirituais, irmãos, acerca disso, que horas são? Eu vou falar sobre dons espirituais. Sobre dons espirituais. Abre lá, irmãos, capítulo 12. Vira a página da sua Bíblia aí. Você está no 11, vai para o 12. Acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A gente vive um extremo no Brasil. Ou é peteca demais, ou é presbiterianossauro demais. Ou é batistodonte, ou é do aviãozinho. Aí é dois extremos, né? Aí, olha Paulo dizendo, não quero que vocês sejam ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios levados aos ídolos mudos conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão o Espírito Santo. Quer pegar um endemoniado? Você está desconfiado que ele está endemoniado? Anota esse texto aí, verso 3, e usa esse versículo contra um cara que você acha que está endemoniado. Você tem só uma dúvida. E pergunta para esse cidadão. Ó, tem uns que vai estar falando em língua nessa hora. Chega nele, ele está falando em línguas. Chega nele e pergunta para ele assim, ó. Senhor Jesus, diga assim, ó. Você fala para ele assim, ó. Diga assim, Jesus é o Senhor? Irmão, se for demônio, ele cai na hora. Na hora. Eu já fiz. É batata. Porque está escrito e a Bíblia não mente. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Não é pelo imundo, é pelo Santo Espírito. Pega esse lá que está falando, lá que você está desconfiado que é a pomba gira que está falando na boca dela. Chega nela lá e fala para ela assim, quem é Jesus? Cai na hora. Isso é bom para a igreja ver. A igreja tem que ver essas coisas acontecendo no meio da igreja. Tem que ver, a igreja tem que ver. Chama mesmo, pode chamar. Chega no culto e pode falar assim, ó. Todos os demônios aqui, eu quero que manifesta todos. Manifesta, um por um. Tomara que cai tudo lá, irmã. Você vai lá e expulsa um por um. E que a igreja veja. Porque os demônios não estão de brincadeira. Mas o Espírito Santo também não está. Verso 4. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de mistérios. Que são duas coisas. Dons e mistérios. Mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações. Olha aqui, Paulo, ele é sistemático. Dons, ministérios e operações. Meu Deus, irmão, sublinha essas três frases aí na sua Bíblia. Dons, ministérios e operações. Dons, ministérios e operações. Então essas três atividades, elas compõem o corpo de Jesus, o corpo de Cristo. Uns com dons, uns com ministérios e uns com operações. Os dons, você sabe que são 9. Os ministérios, você sabe que são 5 ministérios. Quais são os ministérios? Apostólico, profético, evangelístico, pastoral e mestre. Quais são os dons? Dons de variedade de línguas, dons de interpretação de línguas, dom de cura, dom de maravilhas e prodígios, dom da fé, dom de discernir, dom de discernimento da palavra,
Faltou um. Mas ele está escrito aqui, nós já vamos ler ele. Então, a diversidade de operações. Esse texto e o de Romanos capítulo 12, onde você sublinhou operações, lá em operações, coloca uma setinha, aponta assim, ó, Romanos 12. Para você ler Romanos 12, que vai falar das operações. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Primeiro dom. Aí, ó. Palavra de sabedoria. É quando você vai orar com uma pessoa e o Espírito de Deus te dá uma palavra de sabedoria. Você vai conversar, você vai aconselhar um irmão. O Espírito vai te dar a graça de uma palavra de sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? É aquela palavra que você revela o coração da pessoa. Que você fala do que a pessoa viveu, no que ele... Olha, você hoje fez isso, você ontem fez aquilo. É uma palavra de conhecimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Né? É um dom espiritual. Um dom espiritual. Todos têm? Não. Está dizendo, e a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. Todos têm o dom? Não, é a outros. Então, sabedoria, conhecimento, fé, cura. Né? Já foram 4. Verso 10. E a outro, operação de maravilhas. 5. O que é maravilha? Maravilha é você orar e o vento parar. Maravilha é você orar e uma perna que não existia nascer. Maravilha é você orar e chuva cair. Isso é uma maravilha. Maravilha é o que Moisés fez diante da congregação de Israel. O mar abriu. Isso é uma maravilha. E a outro, profecia. Dom de profecia. Olha que lindo, irmãos. Que o Senhor suscite em você dons nesses dias. E a outro, dom de discernir espíritos. É o 6º. Esse espírito aqui é de Deus. Esse espírito aqui não é de Deus, não. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Interpretação de línguas. Uma pessoa fala uma língua e você interpreta. Outra pessoa fala variedade de línguas, vários idiomas. O Senhor me concedeu esse dom quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Assim que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu recebi o dom de variedade de línguas. A igreja precisa voltar a falar disso. Variedade de línguas. Eu falo em variedade de línguas. Eu já escutei pessoas falando em outro idioma e eu ouvindo no meu. Como se fosse em português. Eu já falei idiomas que a minha esposa está aqui, ela pode testemunhar. Amor, abre o microfone um pouquinho aí, testemunha para esse povo aí. Para acrescentar a fé deles. Abre aí. Abre aí, mulher. É só você apertar um botãozinho. Aí, já abri para você. Consegui. Pronto, eu acho que foi eu, mas tá bom. Ó, cadê você? Conta para os irmãos aí o que aconteceu no dia que eu fui batizado, quando a gente foi para casa lá. Conta aí. Rapidinho. Você ficou falando em línguas lá e eu tava muitas horas. Aí eu ia ligar para o pastor ou para a pastora para ver se eu podia interromper. Foi muita coisa. Porque já tinha muitas horas que você tava lá falando em muitas línguas. E como é que era? Assim, não Era deve ser repetir. russo, era mandarim, italiano, várias, não, muitas. Irmãos, falava em dialetos indígenas, dialetos africanos. Russo. Irmãos, era uma coisa assim extraordinária que não dá para descrever. Não dá para descrever. Até parece mentira. Mas se o seu coração estiver até pensando isso agora, é porque é até normal. Os dias para trás eu vi uma pessoa interpretar línguas e eu
eu fiquei assim olhando, falei, será que é verdade? Nós já não estamos acreditando mais nos dons. Ficou tão cética a igreja que nós não estamos crendo mais nos dons. Nós não estamos crendo mais nos dons, irmãos. Os demônios falam em línguas e rodam, até profetizam dentro das nossas igrejas. Mas nós não cremos nos dons, nós não temos discernimento de espírito para entender. Né? A Bíblia fala que, não havendo profecia, o povo se corrompe. Você precisa se levantar em profecia nesses dias dentro da sua igreja, irmão. Dentro da sua casa. Levantar com voz profética. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Olha o que está escrito. Crede em Deus e nos profetas e prosperareis. Onde estão os profetas? Meu Deus. Irmão Valdir, se levante como um profeta na sua casa, meu irmão. Se levante como um profeta na sua casa. Meu Deus do céu. Irmã Michele, você quer falar? Sim. Hoje em dia, as igrejas, os próprios pastores, pregam contra o Espírito Santo. Por que que eu falo? Eu vim da igreja que, como se diz, dons do Espírito, como se é o primordial, né? Eu vim do ouvir e crer. Aí o pastor pegou e falou assim, irmã, eu quero chamar você para estar ministrando a respeito de dons do Espírito. E fui falar. Na hora que eu estava falando sobre os dons do Espírito, o pastor me interrompia o tempo inteiro, porque tinha todo assim, a pessoa para ser batizada com o Espírito Santo tinha que ter todo um protocolo. Protocolo, não era qualquer um que poderia ser batizado com o Espírito Santo, e o Espírito Santo ali tentando batizar as pessoas que estavam ali. Tinha uma irmãzinha que ela estava só mexendo com a boca, e eu falei assim, fala alto. Ela, não, porque é pecado. O Espírito Santo não vai deixar eu ir para o céu. Eu falei assim, se ele está falando através de você, põe para fora. Então, assim, se não é algo assim, bom, muitos pastores mesmo calam o Espírito Santo dentro da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. Anota esse texto, que é o que a irmã está dizendo, é o que nós estamos dizendo. Sabe o que está escrito lá? Alguém abre aí. 1 Tessalonicenses 5, 19. Lê lá. Leia lá o que está escrito. 5:19. Isso. Não apagai o Espírito. Não apagueis o Espírito. É verdade. Meu Deus do céu, irmãos. O Espírito Santo está falando com a gente, irmãos. Ele está falando com a gente. Ele não quer ser apagado. Ele não quer ser apagado. Não quer ser apagado. Jesus, quando ele chegou no templo, ele virou a mesa dos cambistas e soltou as pombas. Tinha muita pombinha presa. E ele soltou elas, dizendo assim, não apagueis o meu espírito. Por quê? O povo corrompeu porque não tinha profeta. O povo corrompeu porque não tinha voz de sabedoria, não tinha voz de conhecimento. Que o Senhor nesses dias suscite em nós, irmãos. Suscite em nós. Deixa eu voltar aqui para a gente ver se encerra. Olha só, Romanos 12. Aqui está dizendo profecia, dons espirituais, né? Profecia, ministrar, ensinar, exortar, repartir, presidir, exercer misericórdia. Aqui são, olha só isso. Palavra de sabedoria são os dons que nós acabamos de ler. 1 Coríntios, no 12, do 28 a 30, é os ministérios ali, ó, apóstolos, profetas, doutores, milagres, curas, socorros, governos e variedade de línguas. Isso aqui são serviços. Esse 1 Coríntios 12, 28 aqui são serviços. Né? Profecia, ministrar, ensinar, exortar, repartir, presidir, que está lá em Romanos que eu falei para vocês. Isso aqui são as operações dentro da igreja. Você vai identificar um irmão e você vai olhar para ele e falar assim, olha, esse irmão tem dom de governo. Olha, esse irmão ele é usado em socorros.
Olha, esse irmão aqui, ele tem o dom de repartir. Existe um dom de repartir. Meu Deus, olha que lindo isso aqui. Existe o dom de presidir. Eu conheço uma pessoa que ela é uma ótima administradora, mas não é um bom pastor. Ah, mas tá... Nossa, mas não é pastor. Irmão, o que tem a ver? Tem muita gente que é colocado como pastor, consagra ele, joga um óleo na cabeça dele, compra lá um azeite lá, baratinho no supermercado e joga lá na cabeça dele falando que ele é pastor. Às vezes o chamado do homem foi de repartir. Olha o dom de exortar. Dom de profecia, dom de ministrar. Ensinar. Fé, cura, doutores, milagres. Há pessoas que só fazem milagres, irmãos. Curas, socorros, governos. Meu Deus do céu. Isso volte para a nossa igreja. Olha aqui, ó. O amor é paciente, bondoso, humilde, abnegado, cuida, perdoa, é justo, fala a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E jamais acaba. 1 Coríntios capítulo 13. Oh, coisa linda. Isso aqui é o amor. Porque sem o amor, todos os dons cessarão, as línguas cessarão, os dons apagarão. O amor é a base. Quem aqui já estudou sobre as 7 colunas do caráter de Jesus? Alguém? Levanta a mão aí, só para me saber. Você estudou, né? São 7 colunas. Por que o amor não faz parte das colunas? Porque ele é a base. Ele é a base. Não adianta você ser íntegro e não ser amável. Não adianta você ser justo e não ser justo em amor. Nada sem o amor. Então, o conteúdo da epístola, né? Corpos atuais, terrestre. Era muito bom, mas em outra aula a gente vai falar. Corpo espiritual, corpo celestial, né? Corruptível, incorruptível, fraco e poderoso. Natural, tá aqui nos versos, né? Natural, sobrenatural, mortal, imortal, vivos, transformados, glorificados. Isso aqui é muito forte, essa sistemática aqui do texto é muito bonito, isso aqui é muito forte você entender. Lá no capítulo 15, verso 40, vai falar do homem terrestre e do homem celestial, do corruptível e do incorruptível. O ensino e o desejo de Paulo era que uma igreja abandonasse toda prática pecaminosa e retornasse à consciência de que Cristo é o cabeça da igreja. O apóstolo demonstra de forma clara os pecados que estavam sendo cometidos e os ensina de forma prática. E a se voltarem para Jesus, trilhando o entendimento do caminho do amor, da fé verdadeira e da edificação através dos dons. Olha só isso. Se você anotava isso aqui, ó. Essa última frase aqui, ó. Trilhando o entendimento do caminho do amor, da fé verdadeira, tá aí, eu vou deixar na tela para você anotar. E da edificação através dos dons. Os dons não fundamentam, os dons edificam. O que fundamenta é o amor, é a sã doutrina. Olha o que acontece com várias das nossas igrejas. Muitas das nossas igrejas foram fundadas nos dons, Michele. Foram fundamentadas nos dons. Ah, o irmão fala em línguas, vamos pôr ele como pastor. Ah, o irmão, aí foram fundadas as igrejas sobre os dons. Eu não vou citar os nomes não, mas os ministérios aí que acabaram, todos os ministérios que fluíram muito nos dons e não tinham base, entraram em grande heresia e todos apostataram da fé. Todos não, alguns. Acho que a Michelle entendeu bem. Eu vou falar de novo para você entender. A igreja não é firmada nos dons. Ela não pode ser construída nos dons. Todo mundo chapado. Chapado, na onda do espírito. É um culto após o outro chapado. Se você estiver chapado, mas com o pé no chão, é uma coisa. Agora, chapado com essa doutrina de dons,
vai se perder, vai entrar na imoralidade sexual, vai entrar nos divórcios, vai entrar nos adultérios, vai entrar na heresia. A heresia vai dominar, porque não tem fundamento. O fundamento é o amor, é a palavra, é a doutrina dos apóstolos. Então você pode fluir nos dons, se você tiver com seus pés fundamentados na justificação, na fé. Você vai ter que ter um mestre perto de você quando você estiver bem chapado. Ô irmão, volta um pouquinho. Volta. Não escandaliza os irmãos também, calma, né? Aí o irmão quer fazer aviãozinho na igreja inteira. Pura emoção, né? Pá, chapado. Não, eu tô chapado. Tem um que fala assim, eu tô tomado. O Espírito Santo não toma nada de ninguém não, irmão. Você tem que doar. E a Bíblia fala que o Espírito, ele é sujeito. Meu Deus, o ser mais poderoso se sujeitou ao espírito do profeta. Então quando você vê que o irmãozinho falou assim, ó, perdi a noção. Então você estava drogado, não era? Ou espiritado, possuído. Não tem isso, irmãos. Aí por isso que tem que ter um mestre na igreja, um profeta, uma pessoa com dons, né? Discernimento de dons, falar assim, irmão, volta pra casinha, né? Venha de novo. Amém, irmão. Essa aula é uma benção. A Thaís quer falar? Pode falar, Thaís. Já deu a hora já de fazer as perguntas. Graças e paz. É só para lembrar o pastor das perguntas, né? Já começou, irmã. Já começou. Pode fazer a primeira. Não, eu não tenho, não. Era só para cooperar aí um pouquinho mesmo. Não. Que bom. Glória a Deus por tudo. Glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta? Obrigado, Thaís, por me lembrar. Dentro disso aqui, irmão, fala alguma coisa. Fala alguma coisa, irmão. Abre o bico. Vou esperar, hein? Vou ficar 10 minutos aqui só esperando vocês fazerem pergunta agora. Pastor Walter, Senhor Gamaliel. falando sobre a ceia, né? Eu tenho falado muito para a igreja sobre isso. Examine-se, pois assim mesmo. Você se examinar. Ninguém tem autoridade sobre você, né? Sim. E logo depois ele diz, e é assim como. É para comer que ele está falando. É para comer. É para comer, é uma ordem. E como? Você tem que decidir ter comunhão com o corpo de Cristo e com o próprio Cristo. Tem muita pessoa que diz, não, eu estou em pecado, eu não quero. Você está dizendo o que com isso, né, pastor? Eu não quero ter comunhão com Cristo. Eu não quero. Eu prefiro continuar no meu pecado. Né? É uma decisão do pecado mesmo. Isso é uma realidade. É a pessoa decidir continuar pecando. Ele já está em pecado, pastor. Isso é muito sério nas igrejas hoje. Não, eu sou tão bom, eles pensam, né? Eu sou tão bom que eu não vou comer, né? Eu não vou ceiar. Aí ele prefere andar em pecado. Se ele morrer naquele dia, ele vai para onde? Uai, ficar com ele para a mesa das bodas aqui não pode, né? Porque lá vai ter uma mesa, né? É só essa observação, sabe? Ele manda examinar-se e depois dar uma ordem. Agora como? Pronto. Ninguém é para ficar de fora da mesa. Isso, perfeito. Isso é pouco entendido, foi pregado muito errado. Foi pregado muito errado. Mas eu acho que isso está até melhorando nas igrejas hoje, essa questão da ceia. Tem algumas aí dos tronos, que é mais difícil, mas tem algumas aí. Eu fui numa dessas igrejas no Pará também, no sul do Pará. Cheguei lá, o pastor falou para mim assim, não, aqui não. Aqui, a pessoa que quiser ceiar, ela que se examine e eu não vou ficar tirando a ceia de ninguém. O pastor lá é crente, mesmo crente, louvado seja Deus. E ele é dessas igrejas aí que tem que tirar da boca dela. Que lá abre a boca assim, ele já toma. Eles esperam quase abrir a boca. Assim, pá. Não, você não. Irmão, que tristeza. Mas o Senhor tem trabalhado. Alguém mais, irmãos, dentro desse panorama de Coríntios, eu vou enviar para vocês esse slide. Irmão, começa a querer enxergar a Bíblia dessa forma.
sistematizada, pontuada. É muito lindo você ver a Bíblia assim. Seus olhos vão abrir mais. Né? São esferas, a Bíblia são esferas. São zoom dentro de outro zoom, assim, você vai abrindo os zooms e vai abrindo. A forma que é tratado. Eu não poderia passar, né, e dar as outras aulas. Quando nós entrarmos nas aulas da chapação, vamos entrar agora nas aulas da chapação. Quando nós entrarmos em angelologia, todo mundo vai ficar chapado. Vocês vão querer voar nas asas do Espírito. Só que primeiro nós temos que... Não, Clenilton? Dá vontade de querer logo voar logo e pegar uma carruagem de fogo e já começar. Só que não pode. A gente tem que primeiro dar uma, firmar os pés, né? Edificar ali uma consciência para depois a gente caminhar dessa forma. Alguém mais, irmãos? Pra gente então estar orando. Ninguém mais. Achei que a Michelle ia abrir. Não ia abrir, não. Então tá bom, irmãos. Na época que eu vi você mexendo a mão Amém. perto aí. Vi você mexendo a mão aí, eu pensei que você ia abrir. Mas amém. Então vamos fazer o seguinte. Ô Thaís, abre aí seu microfone. Faz uma oração para nós, abençoando esse momento, abençoando a nossa vida. Vamos encerrar. Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença. Sem ti nós não somos nada, sem ti nós não podemos nada. O Senhor aperfeiçoa a sua presença, a sua glória em nossas fraquezas. Nós apresentamos a ti, Senhor, cada irmão, cada irmã, a vida do pastor Walter e da família dele. Pai, nos dê saúde, nos dê paz, nos dê alegria, nos dê todo o fruto do Espírito Santo, Senhor, o dom do Senhor, para que nós possamos amar o nosso próximo, amar o Senhor acima de todas as coisas, Pai. Cura nossa alma, cura o nosso coração, para que nós possamos ser um instrumento para a cura e libertação de outras pessoas, para que o teu nome seja pregado, para que nós não nos envergonhemos do teu evangelho, da tua verdade, que nós sejamos totalmente usados mesmo pelo Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Thaís. Obrigado, meus irmãos. Eu agradeço. Que o Senhor abençoe vocês. Olha, eu estou na reta final aqui. Hoje é quinta. Aí tem a semana que vem. Uai, peraí. Eu vou na semana que vem? Não é não. Olha, irmãos, é mesmo. Quinta-feira tem a nossa aula aqui, vai dar para ter nossa aula. Quinta-feira aí na sexta-feira de manhã eu vou estar embarcando de volta para o Brasil. Peço que vocês continuem intercedendo por mim. Tô com saudade de vocês aí. Tô doidinho para ir lá, voltar lá para a MCM ali, minha esposa. Meu Deus, tô com saudade. Saudade. Vou lá, quero ir lá no Pará também. O povo lá não quer que eu vou lá, mas eu vou lá só de teimoso. Eu vou lá Vem na assim Amazônia. mesmo. Eu vou lá. Eu quero ir lá na Amazônia. Eu quero pregar para aqueles índios lá. Eu quero pregar para aqueles ribeirinhos. Traz açaí. Ah, irmã, isso aí é certeza. A Elaine lá, ó. Então, assim, eu tô muito ansioso. Irmãos, nós estamos sendo chamados para um novo tempo no Senhor. Quando a gente fala isso, não é jargão de pastor, não. É porque é verdade. Eu tenho carregado algo aqui dentro de mim, do meu peito. Mas um temor muito grande. E eu quero encerrar dizendo para vocês assim. Irmãos, dedique a oração. Dedique a oração. Gaste muitas horas. Horas. Ah, eu não tenho tempo de dia. Não se levanta de madrugada. Dá um jeito. No seu sábado, no dia da sua folga, sábado, domingo, você fica aí coçando. Não fica fazendo nada. Vá orar. Vá para o monte. Vá para o quarto. Irmão, gaste tempo nesses dias com oração. Se consagre, porque senão, irmãos, não tem como o Senhor realizar aquilo que Ele quer realizar através de nós, a não ser por uma vida de consagração. Eu te desafio a orar mais. Eu te desafio a consagrar-se mais.
te desafio a gastar mais tempo na palavra. Em nome de Jesus. A Thaís dizendo que ela assistiu o testemunho do David Brenner. Aconselho vocês, eu acho que eu aconselhei na última aula, né? Veja o testemunho, veja ali a biografia de David Brenner. Tem audiobook. Veja no YouTube, tem no YouTube. David Brenner, coloca lá que você vai ficar impactado com aquilo que aquele homem viveu. Se fosse para indicar alguns livros, eu indicaria para vocês um primeiro livro que se chama O Vinho Novo é Melhor. O Vinho Novo é Melhor. Eu esqueci o autor, mas se você colocar assim, O Vinho Novo é Melhor. E quando você terminar de ler ou ouvir, também tem ele audiobook. Irmão, mete um fone no ouvido, trabalhando, fazendo Uber, capinando, qualquer coisa. Coloca um fone no ouvido, gasta lá uns 10 reais, 20 reais, compra um fone, põe no ouvido lá um foninho e vai escutar isso. E depois desse eu te aconselho a ler o Porque Tarda o Pleno Avivamento. Acho que é um livro que todos nós deveríamos ler ou ouvir, que é de Leonard Ravenhill. Leia. Depois leia Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, de Jonathan Edwards. Leia, fica maluco, fica doido, irmão, fica doido. Em nome de Jesus, vamos consagrar nesses dias. Amém? Continue orando por mim, eu continuo orando por vocês, eu tenho orado por vocês, para que nós venhamos alcançar uma maturidade no Espírito para esses dias. Viu? Sou carente de orações, das vossas orações, tá bom? Deus abençoe, amo vocês. Que esse vínculo entre nós cresça. Que esse vínculo, esse amor entre nós cresça pela oração. Se você orar por mim, você vai começar a me amar. Por isso que Jesus mandou a gente orar pelos nossos inimigos, pra gente começar a amar eles. Então, aquela pessoa que você odeia ela, comece a orar por ela, que na oração ele vai gerar um amor. Ore, ore. Ore por mim, que eu oro por vocês, que nós vamos gerar um vínculo. E essa turma aqui vai dar muito fruto. Eu creio que essa turma vai dar muito fruto. Em nome de Jesus, está encerrada a nossa live. Que Deus abençoe vocês.